Ninguém duvida do candomblé que o uso da roupa branca é algo primordial da própria religião, dentro da Umbanda, da maioria das religiões afro-brasileiras. E para quem é de fora, o uso da roupa branca, tanto na Umbanda quanto no candomblé, é uma marca dessas religiões afro-brasileiras. Nesse vídeo vamos falar da simbologia do branco dentro das religiões afro-brasileiras, da simbologia e da ligação do uso da roupa branca dentro do culto de Obatalá, e vou deixar aqui no final umas dicas importantes de como se vestir de forma adequada quando você for ao candomblé visitar, na dúvida do que vestir e como se vestir. O branco e o uso da vestimenta branca dentro do candomblé é uma simbologia muito importante, impregnada na própria religiosidade do candomblé e da Umbanda. E o uso da roupa branca tem vários significados, simbologia da pureza, do que é branco, tem ligação com a vida, inclusive com a própria morte. Nos rituais de iniciação e nos rituais fúnebres do candomblé, por exemplo, o uso da roupa branca é primordial na grande maioria das suas vezes. Por exemplo, no rito fúnebre, o branco é primordial, não pode faltar. Não se deve ir no rito fúnebre sem o branco. Numa saída de Iaô, dependendo do orixá, tudo bem, você pode ir com roupa de cor. Mas na dúvida, podendo ter o Oxalá sendo iniciado, todo mundo deve se vestir de branco. Mas por que o branco e essa importância dentro do candomblé? O branco está ligado ao Oxalá, o branco está ligado ao Batalá, e o Obatalá sendo visto como orixá de grande importância e simbologia dentro do candomblé, orixá ligado à criação do ser humano, ligado à criação da vida, e sendo o branco a sua roupa, e sendo interdito o uso de roupas escuras, então tornou-se, pela importância e grandiosidade de Obatalá dentro do candomblé e no culto de orixá como um todo, uma roupa ligada a toda a religiosidade, ou seja, todos os pertencentes do candomblé e da Umbanda em ritos, para não errar, usa branco. No processo iniciático, durante seu preceito, vai usar branco. Inclusive, dentro da Umbanda, por exemplo, você vai ver as entidades, ao falar com as pessoas que estão ali chegando a primeira vez, caso ela precise cuidar da sua espiritualidade, você precisa botar o branco, você precisa entrar na corrente mediúnica. Na atualidade, a gente acaba vendo muitos sacerdotes tirando essa obrigatoriedade do uso do branco dentro do candomblé para todos os iniciados, ou seja, não tem a necessidade de utilizar o branco durante o primeiro ano de preceito, após a iniciação do candomblé, caso ela não for de Obatalá. Mas, como eu falei, pela importância que o Obatalá tem, por ele ser orixá da criação da humanidade, o Ibique Olodumare, ou seja, o orixá mais importante dentro do panteão dos orixás, e por conta da reorganização do culto dos orixás. Como assim reorganização? Dentro do candomblé, todos os orixás foram inseridos no mesmo templo religioso, ou seja, no terreiro de candomblé, na roça de candomblé. E pela importância e grandiosidade de Oxalá, por ser visto e ser ele o criador da humanidade, criador do Ayê e tudo mais, ele passa a ser o orixá mais importante dentro do candomblé. Então, a liturgia do seu culto passa para todos os adeptos do candomblé. E também por conta de Obatalá, em algumas liturgias e suas visões, seus eós, seus interditos, interditos dos filhos de Obatalá, em algumas liturgias o uso do branco é indispensável. Por exemplo, no ritual do pilão de Oxalá, nas águas de Oxalá, no ritual de Olorogum, na iniciação de um filho de Oxalá, numa obrigação de ano de um filho de Oxalá, as pessoas devem estar indispensavelmente vestidas de branco. E é preciso reforçar, por exemplo, que a roupa branca nunca é considerável inadequada dentro de uma roça de candomblé. Você não quer errar, você pode ir de branco. Ah, mas não é festa de Oxalá, não é saída de Iaú e tudo mais. Você pode ir de branco, você nunca vai errar. É preciso destacar, por exemplo, falando da roupa branca, o respeito à liturgia de outras casas ao visitá-la. Ou seja, se você vai numa roça de candomblé e você sabe que vai ter algum ritual, uma festividade pública que você vai participar, que é um culto ligado ao Oxalá, você deve respeitar. Isso faz parte da etiqueta de quem é de religião de matriz africana. E o respeito à cultura e à tradição é algo que deve fazer parte da visão, inclusive, de quem vai visitar, mesmo que não seja um adepto, ou da Umbanda, ou do Candomblé, se você vai visitar um terreiro. Então, para não errar nessa etiqueta, se você não souber a roupa adequada, é melhor você ir de branco. Agora, uma dica que é primordial, principalmente para quem está entrando agora para as religiões de matriz africana, é o seu enxoval, se preparar
preparar o seu guarda-roupa para fazer parte de uma religião como a Umbanda ou o Candomblé, no qual o branco faz parte do seu dia a dia. E o que você tem que fazer? Se preparar, se preocupar em montar esse enxoval, comprar suas roupas brancas, incorporar o uso da roupa branca no seu dia a dia, evitar roupas pretas ou e não usar mais roupas pretas, vermelhas, cores escuras, dependendo da tradição e da cultura da qual você faz parte, por conta de ser inadequado ser um ió para algumas tradições, principalmente o vermelho, o preto. Algumas tradições isso não tem problema, é um problema só dentro do preceito no primeiro ano de iniciação, ou, claro, se você for de Oxalá, você for de Obatalá, de Oguiã, você não vai poder mais usar essas cores por ser um iol, um interdito desse orixá, mas quando você está entrando no candomblé, você precisa respeitar. Então, dentro do candomblé, por exemplo, em algumas tradições, você vai usar o branco toda sexta-feira, vai usar o branco também no dia da semana que está relacionado ao culto do seu orixá, assim como essa necessidade, como eu falei, de fazer um guarda-roupa adequado e colocar o branco, que tem muita gente que não tem nenhum costume de usar roupa branca. E é importante, por exemplo, em algumas tradições, se você é abiã, você é iaú, você só vai usar o branco. Então, principalmente porque o abiã, porque ele pode ser que ele seja um Obatalá, um filho de Oxalá. Então, para não ser um interdito para aquela pessoa, já se adapta já a utilizar o branco no primeiro ano de iniciação. Então, você vai ter que, além das roupas que vai utilizar na festividade, para os candomblés, as roupas de ração do dia a dia da roça de candomblé. Então, ter uma quantidade adequada de roupas brancas, principalmente para os primeiros anos da sua vida dentro do candomblé, é algo bem importante e interessante de se preocupar. Além disso, em alguns rituais, por exemplo, como o Borim, em algumas tradições, você só deve estar de branco. No culto dentro da roça de candomblé, em algumas funções, por exemplo, algo ligado ao orixá, do babalorixá, ou da ialorixá, também em algumas tradições, obrigatoriamente você precisa estar de branco. Então, mais uma situação do qual o branco é necessário dentro do candomblé, dentro da Umbanda, e você aí tem que estar preparado já para essas necessidades. E o candomblessista, muitas das vezes, é identificado justamente por conta da cultura do branco, dentro e fora do terreiro de candomblé ou de umbanda. Quando a gente vai falar do umbandista, do candomblessista, ele vai estar, muitas das vezes, com roupas brancas, ou uma mulher com ojá branco na sua cabeça. Então, o candomblessista acaba por fazer tanto uso de roupas brancas de você ver ele, na maioria das vezes, de roupa branca, inclusive no seu dia a dia, respeitando a sexta-feira usando branco e respeitando o dia do seu orixá, como eu falei anteriormente. Então, algo já que está dentro do seu dia a dia, algo que está no seu cotidiano. E eu sei que o candomblé, assim como a Umbanda, está se adaptando, se adequando à era atual, né? Estamos nos anos 2000, estamos no século XXI, já estamos em 2023, indo para 2024, e falar que muitas visões estão mudando com relação à vestimenta no candomblé, africanizando algumas roupas, tecidos coloridos e tudo mais, só que falar de candomblé é falar do uso de branco, falar da Umbanda é falar do uso do branco. Então a gente não pode perder essa tradição, entender o porquê inserido no candomblé de uma forma geral, pela sua ligação com o Obatalá, pela sua ligação com o orixá da criação, o Ibiqueji, Olodumare, a importância de Obatalá no candomblé, e essa é uma própria cultura do candomblé em si. Isso que dá a identidade do candomblé e isso que dá a identidade da Umbanda, por exemplo, que você vê nos terreiros de Umbanda, todo mundo ali participando da gira, sempre com a sua roupa branquinha, com as suas toalhas e tudo mais, dentro dessa cultura do uso do branco em respeito ao Oxalá. Então, se você gostou de compreender e saber por que o branco é tão importante dentro do candomblé, saber essa ligação com o Obatalá, a importância de Obatalá ao falar do culto de orixá como um todo, você deixa seu like e, se quer aprender mais sobre candomblé, assista esse vídeo que está aqui no card para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.